ponto de vista está na última parte e daremos agora destaque para as políticas públicas e medidas implementadas pelo Estado no combate à violação sexual. Senhora Zaida, a minha pergunta é se essas medidas que têm sido implementadas estão a surtir efeito ou precisam ser reforçadas? Precisamos sempre melhorar. Obviamente que há um conjunto de medidas que foram tomadas e assertivas, porque, enfim, não só a nossa Constituição, que é uma Constituição democrática, e, portanto, e onde os direitos humanos, portanto, são a base, não é? Portanto, e obrigatoriamente nós temos que fazer de tudo para eliminar ocorrências desta natureza. Inclusive, nós tivemos no ano passado em Bogotá, portanto, numa conferência global ministerial, onde todos os Estados do mundo reuniram-se no sentido de assumirem os compromissos para erradicar, portanto, todo o tipo de violência contra crianças e adolescentes. E temos que fazer de tudo para cumprir esses compromissos. Temos uma legislação que foi alterada, não só a nível, portanto, do Código Penal e do processo penal, com o aumento, portanto, das penas e introdução de novas tipologias de crime. Mas também outras medidas foram tomadas, nomeadamente a instalação do Instituto de Medicina Legal, o que é extremamente importante, a criação das salas de escuta. Portanto, sabemos que neste momento temos 4 salas equipadas, ainda não estão todas funcionais, mas quando nós falamos do depoimento sem dano e uma escuta cuidada para evitar a revitimização, portanto, isto é um ponto extremamente importante, mas obviamente temos que avançar mais, temos que pôr essas salas todas a funcionarem. Portanto, ao nível da prevenção, a criação de vários centros de dia que têm sido, portanto, neste momento, por exemplo, no âmbito do projeto, portanto, Fundo Mais, nós já vamos na criação do 10º centro de dia, onde crianças em situação de vulnerabilidade, portanto, são acolhidas num espaço seguro no período contrário ao período das aulas e, portanto, neste espaço também trabalhamos ao nível da prevenção, dando-lhes competências para se protegerem e também ao nível da densificação do próprio Plano Nacional de Ação e Combate ao Abuso e Violência Sexual. Acho que a campanha Proteja, portanto, fala por si. Portanto, temos estado mesmo a atuar seriamente, portanto, na prevenção, mas precisamos melhorar muito mais. Precisamos ter uma sociedade mais comprometida, precisamos ter uma comunidade mais atenta e precisamos perceber que nós todos somos responsáveis por aquilo que acontece às nossas crianças e adolescentes. Obviamente que a responsabilidade primeira é dos pais, é da família, mas a partir do momento em que haja falhas, portanto, tem que entrar estas outras instâncias do sistema de proteção. E é aqui que entra o trabalho em rede. Seguramente que sim. E quando nós falamos num sistema integrado de proteção à criança e adolescente, naturalmente que nós temos que funcionar em rede, de uma forma articulada, de uma forma coordenada. E isto tem sido, portanto, o grande calcanhar de Aquiles. Portanto, o ICA tem este grande desafio enquanto coordenador do sistema de proteção, de fazer de tudo para que efetivamente todas as entidades atuem, portanto, de uma forma alinhada e concertada para que as nossas crianças possam efetivamente ser protegidas e terem as respostas necessárias. Mas penso que estamos neste caminho, já avançamos mais do que sentir que é esta necessidade, mas é preciso melhorar ainda muito, porque, portanto,
nós, para olharmos para a criança, nós temos que analisá-la, portanto, em todas as suas dimensões. Então, este diálogo permanente entre todos os setores é de extrema importância. Eu costumo equiparar, portanto, esta situação do abuso e da violência, qualquer tipo de violência contra as crianças, como um puzzle, não é? Nós temos aqui várias peças que têm que ser movimentadas, portanto, ao mesmo tempo, e numa atuação harmoniosa, portanto, entre nós. E o ICA tem uma longa trajetória no trabalho com crianças e adolescentes. Que recomendações é que deixa às autoridades, às famílias e à sociedade, sobretudo em matéria de proteção da infância? As recomendações são muitas, mas eu acho que neste momento o nosso maior calcanhar daqueles passa exatamente pelas questões da responsabilidade parental. Precisamos de famílias mais responsáveis, mais comprometidas, mais atentas, portanto, à educação dos seus filhos. Hoje nós temos, portanto, uma ferramenta que deveria ser muito positiva, que é a internet, mas que infelizmente tem tido um impacto negativo entre nós. Nós não temos tido uma literacia digital, e aqui falo dos familiares e falo das próprias crianças, para tirarmos o melhor uso desta ferramenta. Muitas vezes, portanto, os pais estão mais tempo, enfim, com os telemóveis do que a dialogarem com os seus filhos. Nós, por vezes, é só sair para ir jantar fora e ver as pessoas sentadas à mesa e cada um está, portanto, com o seu telemóvel. E, portanto, é importante acompanharmos mais, estarmos mais atentos e darmos amor às nossas crianças, não é? Porque é isso que elas precisam. E, sobretudo, na fase da adolescência, em que muitas vezes os pais têm a sensação de que os miúdos já não querem nada connosco, é exatamente o contrário. Eles estão à espera que os pais ultrapassem esta barreira da comunicação e que cheguem, portanto, a eles de uma forma mais próxima. Isto tudo passa muito rápido, a infância passa rapidamente, a adolescência passa rapidamente, e é importante aproveitarmos de cada segundo, de cada minuto, porque efetivamente isto, portanto, é o que nós temos, portanto, de mais grandioso da nossa vida. O que temos efetivamente de valor, portanto, é a nossa família, são os nossos filhos. Então o apelo é exatamente neste sentido, de estarmos mais atentos, de estarmos mais próximos, de protegermos mais e de darmos mais amor. E finalmente, para quem nos acompanha e pode estar a viver ou conhecer alguém em situação de abuso, qual é a mensagem que gostaria de deixar? Para não se inibir, muitas vezes as pessoas têm algum receio, não é? Sobretudo quando a situação abusiva é praticada por alguém próximo, mas nós temos uma linha grátis, temos o 810-20, portanto a pessoa não tem que se identificar, tem que nos dar, portanto, as diretrizes para que possamos chegar à vítima. Portanto, podem ligar também para a Polícia Nacional através do 132, mas a denúncia deve ser sempre feita, porque o silêncio só torna o agressor mais forte e, portanto, enfraquece a vítima. Quanto mais tempo, portanto, a criança passar por essas situações, mais difícil é, portanto, a sua recuperação. E muitas vezes os vestígios, portanto, do crime desaparecem. Na situação em que efetivamente, portanto, os pais, ou seja, quem for, tenham que levar a criança, a vítima, é importante levarem a criança tal qual ela está. Às vezes há uma tendência para dar banho ou para trocar, portanto, a roupa, e aí nós perdemos os vestígios físicos, portanto, daquilo que aconteceu, e pedimos, portanto, para as pessoas terem este cuidado
para a situação em que tenha que levar a criança, que ela vá exatamente tal qual ela está. E denunciem sempre, vamos agir sempre na prevenção, porque esta tónica é extremamente importante, porque as consequências são tão graves, tão graves, tão graves, que a prevenção deve ser sempre a máxima. E na ocorrência, para não se inibirem, acreditem nas instituições, as dificuldades são muitas, mas com certeza lá, que chegaremos lá. Agradecemos à senhora Zaida Freitas por ter partilhado conosco esta análise tão clara e necessária. Muito obrigada. Eu é que agradeço pela oportunidade de partilhar aquilo que tem sido um pouco da nossa experiência ao longo desses anos. A luta contra a violência sexual é de todos nós. Aos nossos telespectadores, um apelo. O silêncio é cúmplice. Vamos proteger as nossas crianças. Denunciem. Voltamos na próxima edição do Ponto de Vista com outro tema em destaque. Até lá, fique bem.